Eu trouxe aqui para vocês hoje uma explicação do Dr. Joe Dispenza sobre os centros de energia do corpo. Eu não sei se você já ouviu ele falar sobre esse assunto e também se você sabe que uma das meditações mais indicadas para essa transformação da nossa energia é a bênção dos centros de energia. E como eu sei que muitas vezes esse assunto pode ser muito técnico e muitas vezes a gente não entender na primeira vez que a gente escuta, eu tentei adaptar um pouquinho o texto dele, a fala dele, falando mais pausadamente e deixando realmente só os pontos principais para que você entenda a importância e realmente a mágica que é a gente ativar esse nosso poder. E para quem quiser colocar em prática os ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, incluindo esses centros de energia, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você dê uma olhadinha depois. Vamos então à resposta do Dr. Joe. O convidado pergunta ao Dr. Joe: quando escolhemos a meditação dos chakras e elevamos a energia dos chakras, isso significa que a frequência dos chakras inferiores aumenta e as ondas cerebrais descem e se encontram no meio? E quando elas sobem para as ondas gama, isso significa que o corpo inteiro está em onda gama? Obrigado. Você tem pensado muito, não tem? E a plateia toda ri. A primeira coisa que você deve notar é que eu nunca usei a palavra chakra. Nós até poderíamos usar a palavra, mas eu não a uso porque as pessoas têm associações de seu passado com ela. Outras pessoas escutam essa palavra e pensam que isso é apenas lixo espiritual, e aí elas se fecham. As pessoas gostam de colocar pedras sobre os seus centros de energia, achando que isso vai curá-las. Me desculpe, mas eu acho que ao colocarmos nossa atenção, nossa energia lá, eu faço um trabalho melhor. Então, será que esses 3 primeiros centros de energia são centros de energia ruins? Não, eles não são ruins. Esses 3 centros são centros de sobrevivência. E se você pretende fazer com que uma espécie exista e se perpetue, você torna então a procriação prazerosa para que você realmente consiga isso. E o segundo centro tem muito a ver com consumo e segurança. Então faz sentido que quando você se sente seguro e você tem comida e abrigo, ele está em equilíbrio. E quando você aceita desafios em sua vida e busca sucesso neles, você usa seu terceiro centro. Mas todos esses 3 centros são consumidores de energia e se alimentam desse seu campo vital. É um gasto de força vital do corpo. Esse terceiro centro é realmente o teto do ego, que é o poder. Portanto, cada um desses centros tem a sua própria frequência, e toda frequência carrega informações. A energia da frequência tem uma intenção, e quando a energia se move para qualquer um desses centros, os sistemas começam a mudar. Portanto, o primeiro centro é ativado, então ele tem uma mente própria. E se o segundo centro é ativado, e depois o terceiro é ativado e o quarto é ativado, quando você ativa centros diferentes, há uma consciência diferente ou uma intenção diferente. Mas então que energia chega ao quarto centro? Agora não é mais a energia do consumo, mas há uma expansão de energia. Essa é a ponte que nos leva a nos conectarmos com a nossa divindade e conectando com ela, colocando a sua atenção nela, não só você cria coerência no coração, mas produz uma série de substâncias químicas biológicas que são liberadas. São 1.400 substâncias químicas diferentes que começam a restaurar e reparar o corpo. Quando você sente gratidão, quando você sente amor, quando você sente liberdade, isso é uma frequência diferente da outra. E daqueles estados de sobrevivência, onde você fica na autodepreciação, onde tudo está em torno do egoísmo. Então, quando dois se unem como um só, e há amor verdadeiro, e isso é feito dessa maneira, então há uma bela troca de energia, e há um crescimento, e há uma soma de energia. Então, uma enorme quantidade de energia fica no primeiro centro, quando a energia pode se mover para o segundo centro. Quando você se sente seguro em seu ambiente, seu corpo está em equilíbrio e você pode consumir, metabolizar, digerir, secretar, eliminar, já que todas essas funções biológicas ocorrem no segundo centro. Mas quando o ambiente fica comprometido e há uma ameaça ou um perigo, e o ambiente se torna inseguro, então de repente o sistema nervoso autônomo diz: mova toda a energia que puder, pois assim você vai proteger o corpo. E é claro,
que agora, nessa situação de estresse e sobrevivência, você é um corpo localizado no espaço e no tempo. Portanto, muitas pessoas se concentram a maior parte da sua energia pensando e sentindo nesses 3 primeiros centros. Portanto, se você está vivendo no mundo da sobrevivência, então é preciso muito para abrir o seu coração. Você não quer abrir o seu coração na sobrevivência, porque você seria uma presa, estaria vulnerável. Você nem mesmo conseguiria ficar quieto, fechar os seus olhos e ir para dentro de si mesmo. Isso é ao contrário, já que nesse estado não é um bom momento para abrir o seu coração. As pessoas se concentram na matéria quando estão nessa situação e elas ficam lá. Quando eu estava no Instituto de Matemática do Coração, há uns 10 anos, e estávamos analisando todas as pesquisas juntos, eu analisei essas pesquisas e uma vez que a energia chega ao coração, o coração atua como um amplificador. Quando ela chega aqui, a energia sobe muito. Estamos indo para o cérebro, direto para o tálamo, e o cérebro começa a entrar em graus maiores de coerência. De fato, temos exames cerebrais que serão mostrados essa semana, nos quais as pessoas estão em uma supercoerência, um nível realmente alto de coerência cerebral. Porque, ao começar a transferir energia para o coração, o cérebro pode receber mais energia agora. Aqui está a parte interessante. A energia que eles sentem no cérebro, que medimos em alfa, em beta alto e em gama, é um cérebro realmente organizado. Eu estou aqui construindo toda essa explicação porque nem todas as peças do que você descreveu se encaixam. Então, o que vimos quando estávamos analisando os exames cerebrais durante o intervalo dessa manhã é o momento em que você vê uma pessoa relaxando, fazendo esse trabalho e se rendendo e se soltando um pouco mais. Isso está ativando o sistema nervoso parasimpático, o sistema nervoso de crescimento e reparo, o sistema nervoso de relaxamento. E algumas pessoas estão sintonizadas no sistema nervoso simpático, que é o do estresse, de luta ou fuga. Elas ficam assim a vida inteira e nem sabem que elas estão lá. É simplesmente o jeito que elas são. Mas quando você começa a relaxar e se abrir e se conectar com essa energia, porque a sua intenção está voltada para ela e o seu sistema nervoso começa a desacelerar, quando você começa a obter esses padrões de ondas cerebrais alfa baixas, realmente organizadas, e padrões de ondas cerebrais teta baixas, você começa a perder um nível de consciência. Isso começa a abrir a porta talâmica, porque essa porta fica fechada na maior parte do tempo na sobrevivência. Então, quando você começa a relaxar, ele começa a se abrir e o sistema nervoso parasimpático, que transporta esses padrões coerentes de ondas teta, essas ondas começam a se desenvolver umas sobre as outras, e a partir desse padrão de ondas cerebrais teta, um pouco de alfa, e aí vem as ondas gama, e o corpo está tão relaxado que pode ficar excitado. Então o cérebro entra nesses padrões elevados de ondas cerebrais gama. Eu quero lhe dar uma compreensão de como esses padrões de ondas cerebrais gama são elevados. Se eu pegar um grupo de pessoas como esse, todos nessa sala, e medimos a visão, a audição, a inteligência ou as enzimas pancreáticas de cada pessoa dessa sala, veríamos essa curva chamada curva Z. Agora, essa curva Z que parece uma montanha assimétrica, e se você traçar uma linha bem no centro dessa montanha, ela é chamada de normal, porque a curva é mais alta no meio. Isso significa que a maioria da população está dentro do normal. Só um parênteses, aqui o Dr. Joy está se referindo àquelas curvas que a gente vê nos gráficos de estatística, sabe? Uma curva como se fosse uma onda, uma montanha, que tem aquela faixa no meio e ela está medindo percentuais, né, estatísticos. Então é isso que ele está se referindo, que se ele fizesse esses testes, essa medição, e aí ele vai dar aqui o exemplo que foge totalmente da normalidade dessa curva, né, dentro dos estudos que ele faz. Então, se você desenhasse essa linha e depois dividisse com linhas iguais, você veria que a maioria das pessoas, cerca de 68% das pessoas, estão bem no meio. E depois temos mais 3 desvios padrões. Independente do que medimos, nesses 3 desvios estariam 99,7% da população, mesmo quando estamos medindo as ondas gama. Mas os nossos alunos ficam em 200 desvios padrão fora do normal. Portanto,
Coloque mais 197 blocos dessa curva de medição e essa linha continuará ficando cada vez menor e menor e menor. E isso é uma porcentagem muito pequena da população que consegue atingir essa quantidade de energia em seu cérebro. Agora, isso não é apenas um caso, já temos muitos casos. Portanto, 200, 300, 400, 500 desvios padrões fora do normal. A energia do primeiro centro é acumulada. Então, quando a energia do primeiro centro é acumulada e quando você faz aquela respiração e aperta e começa a desenrolar essa energia, subindo e desenrolando, quando essa energia toda está lá e começa a se mover para cima, começa a ficar cada vez mais intensa, porque ela está passando por diferentes frequências e quando ela chega no cérebro e a excitação do sistema nervoso simpático é como ejacular a força vital que você usa para gerar um filho. Só que em vez de sair, agora ela está subindo. E quando ela chega no seu cérebro, é muita energia. É uma força vital no cérebro. E agora a pessoa entra nesse estado de superexcitação. Você não verá 200 desvio padrão fora do normal em muitos estudos de neurociência. Porque isso é tão fora do normal que é muito raro, mas nós já medimos isso várias vezes. De fato, podemos prever quando isso vai acontecer. Estávamos ali apenas observando a bela e organizada onda teta dessa pessoa. E quando vemos isso, sabemos que a teta vai virar gama. Simplesmente sabemos disso e sabemos que essa pessoa é tão coerente e tão organizada com a sua frequência que se baseiam em outras frequências e é exatamente assim que os centros de energia funcionam, com as suas frequências que se baseiam em outras frequências. Portanto, à medida que você abençoa seu centro de energia e descansa sua atenção no espaço e no espaço ao redor, você não apenas cria coerência aqui, mas além disso. À medida que você os conecta, seu ato de tornar-se consciente, conectar-se, alinhar-se com uma sintonia e sentir o movimento que está criando as suas próprias redes neurológicas. E à medida que você começa a abrir esse caminho, a energia começará a mudar e o bloqueio de energia será sentido. Esse bloqueio que você tem hoje, você vai sentir como se fosse um buraco no seu intestino ou um coração pesado. Essa é a sensação de desequilíbrio do corpo. No jantar da noite passada, os líderes de equipe estavam dizendo: bem, alguns dos meus funcionários não sabem nem o que é emoção. Eles não conseguem nomear o que querem mover para fora dos seus corpos. Eles não conhecem a emoção. E eu disse: bem, esqueça a emoção. Mas qual é o sentimento que elas sentem quando sentem essa emoção? Elas sentem um vazio em suas entranhas? Elas têm um coração pesado? Elas sentem dor ou calor, ou o que quer que seja? Basta pensar em uma sensação, e quando você tiver várias sensações em seu corpo, como se estivesse se sentindo irritado, quente ou com o coração acelerado, o acúmulo dessas sensações ou sentimentos é chamado de emoção, que agora você daria nome de raiva, frustração, e assim damos nomes às emoções, mas na verdade elas são apenas sensações fisiológicas do corpo e que muitas vezes estão em desequilíbrio. Portanto, toda essa incoerência, quando ela começa a ficar ordenada, começa a ficar mais coerente. Começa a permitir que a energia se desenrole sobre o centro anterior. E quando esses centros estão alinhados e em sintonia, você tem um corpo saudável e coerente. Existem pessoas aqui nessa sala que fizeram esse trabalho e abençoaram os centros de energia. E elas se curaram de todos os tipos de problemas de saúde malucos, para os quais os médicos não tinham solução. Pessoas que têm infecções crônicas na bexiga ou problemas de próstata, ou algum problema em qualquer um desses centros inferiores, tumores ovarianos, a energia começa a se mover e há equilíbrio nesses centros quando se faz a respiração e começa a movimentar essa energia. Essa energia começa a se desenrolar, ela quer voltar para o cérebro como um pensamento. E assim, o medo que está armazenado no corpo pode se transformar em liberdade em um segundo. É um movimento da energia e muitas vezes, quando você faz isso corretamente, as pessoas desmaiam. Isso já aconteceu comigo milhares de vezes e elas sobem no palco e dizem: eu desmaiei. E eu disse a elas que isso poderia acontecer. Eu vejo um flash de luz e depois não me lembro dessa energia entrando em meu cérebro. No início isso assusta as pessoas, porque elas não sabem e elas estão perdendo o controle.
Mas isso é um bom indício que a energia está entrando em seu cérebro. Então o corpo se adaptará, porque você será capaz de processar uma frequência maior de energia. Mas quando isso acontece pela primeira vez, assusta muitas pessoas, porque é apenas energia bruta voltando. Quando estamos fazendo uma meditação, posso dizer uma determinada palavra e os cientistas dizem que 14 pessoas que estão tendo seus cérebros escaneados, todas elas entram em gama ao mesmo tempo, porque estão associando essas palavras e é exatamente isso que eu quero que aconteça. Portanto, eu sou um facilitador. Por isso, estudamos a melhor maneira de nos comunicarmos. E aí o Dr. Joy agora coloca na tela o gráfico para demonstrar essas ondas de energia. Então, vire isso de lado como nós fazemos. Isso é mais parecido com uma frequência mais lenta na parte inferior e à medida que sobe parece uma cobra, não é? Ela sobe em frequências cada vez mais rápidas e à medida que elas sobem, cada um desses tecidos podem processar uma frequência maior. Esse, então, é o movimento da energia. E aí, gostou dessa explicação sobre o centro de energia? Entendeu como isso é poderoso e que realmente isso pode transformar toda a nossa vida, utilizando o nosso potencial máximo, saindo do estado de sobrevivência e a gente entrando num estado de plenitude, de amor e de alta vibração. Imagina só a sua vida em alta vibração, saindo do medo, saindo das dores e desse estado animal muitas vezes que nós estamos vivendo. Então aproveite que eu deixei aqui um link na descrição caso você precise de uma ajuda para facilitar esse processo. Aqui tem o link com as 4 semanas de práticas de meditação e exercícios do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e ali eu coloquei como um bônus justamente a meditação da bênção do centro de energia. E eu coloquei ainda 2 músicas de fundo para realmente você escolher qual gosta mais, qual que entra mais na sua frequência e eleva você para um estado ainda maior. E se você tem algo a dizer sobre esse vídeo, ou é praticante de meditação, já segue o Dr. Joy, já lê os livros, deixa aqui seu comentário falando sobre as suas experiências, as suas sensações aí nessa prática, e eu vou adorar interagir com vocês. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.